módulo 5, aula 1, feminismo. Então agora você vai ver o primeiro tipo de ativismo que eles utilizam para poder fazer toda essa engrenagem, né, da engenharia cultural funcionar. A gente escuta falar muito a respeito do feminismo e é uma arma muito poderosa, porque é a verdadeira falácia. E o que é uma falácia? É uma falsa verdade. Então eles pegam, né, muitas das vezes, dados, né, históricos, questões que realmente são verdadeiras, mas para poder confundir a sua mente e trazer aí, na verdade, uma falsa verdade. Quando nós falamos sobre feminismo, muitas mulheres, muitos homens têm a ideia de que é um movimento igualitário, um movimento que luta aí, né, contra o machismo, contra as desigualdades e pelos direitos das mulheres na sociedade. Contudo, você tem que parar para poder raciocinar de onde provém essas suas ideias. Por exemplo, quando nós falamos sobre cristianismo, você pega a própria Bíblia, você vê ali o que Cristo fala para poder embasar o seu conceito a respeito do cristianismo. Quando a gente fala sobre feminismo, não é diferente. Você precisa pegar as feministas teóricas para poder, de fato, embasar o seu pensamento a respeito deste movimento. E muita gente não para poder ver o que, de fato, as feministas falam. Então, muitas pessoas falam assim, Nicolas, será que, de fato, o feminismo é isso ou é aquilo? Nada melhor do que a gente analisar as próprias feministas. E, antes de mais nada, há um método para você analisar qualquer tipo de movimento, e isso você pode aplicar em todo tipo de ativismo ou qualquer tipo de coisa que está aqui na humanidade. Na Bíblia a gente aprende que você vê a árvore pelos frutos. Então essa análise qualquer pessoa pode fazer. Você não precisa ter um conhecimento científico para ver que uma fruta está podre. Da mesma forma, você conhece a árvore pelos frutos, como por exemplo, do movimento feminista. Muitas das pessoas têm um certo dificuldade, né, em defender, em argumentar, porque não sabe talvez ali a questão histórica do movimento, a questão histórica do ativismo. Mas você pode fazer uma breve e simples análise, que é simplesmente ver a árvore pelos frutos. Comece a comparar, né, aí no caso a menina dentro da sua sala de aula, que ela se diz aí feminista, que vive ali os preceitos do feminismo, e veja a vida dela, veja aquilo que ela está frutificando, veja os frutos das ideias que ela está defendendo. Dessa forma, você vai conseguir de fato fazer uma análise fria, uma análise daquilo que está sendo produzido através da vida e dessas pessoas que se dizem feministas. Basicamente, o movimento feminista ele traz aí um engano de dizer que o feminismo sempre representa as mulheres e toda mulher que luta, no caso aí, pela igualdade, pelos direitos das mulheres, são feministas. Mas isso é uma mentira. Primeiro de tudo porque a virtude não é uma virtude feminista. Isso não é um monopólio de um movimento. Por exemplo, quando a gente pensa que uma mulher ela é determinada, ela é dedicada, ela é corajosa, isso não é um monopólio, ou seja, isso não é exclusivo do movimento feminista. Isso são virtudes humanas, ou seja, da mesma forma como uma mulher pode ser corajosa, destemida, determinada, um homem também pode ser. Pela lógica, o machismo deveria ser o oposto do feminismo. Então, quando você fala sobre homens que mudaram a nossa sociedade, como por exemplo Martin Luther King, ninguém chama ele de machista, concorda? Porque na verdade o machismo ele representa algo negativo na sociedade. E por que o feminismo é algo bom? Porque o feminismo é algo que remete a uma luta pela mulher. Porque elas foram modificando, de fato, o conceito das palavras. Então, por exemplo, quando você lembra de uma mulher que, de fato, foi determinada, uma mulher ali que não se curvou, né, à pressão do coletivo e fez algo, de fato, que determina, que necessita de uma certa coragem, isso não é algo exclusivo de feminismo. Pelo contrário, isso é uma virtude humana e que ela simplesmente está ali exercendo as suas virtudes humanas, assim como o homem também pode exercer. E você pode se questionar, Nicolas, mas o machismo não é um antônimo de feminismo, né? Não é o contrário de feminismo. Mas é engraçado que todas as vezes que você vai contrário às ideias feministas, você é um machista. Então cai por terra aí, por exemplo, esse argumento. Agora, antes de mais nada, a gente precisa de fato reconhecer a origem, né, da luta. E antes de mais nada, a gente precisa voltar ao passado e ver de fato onde começa aí toda a origem da libertação da mulher. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre a Clara Zetkin e a Internacional Socialista. O que de fato foi isso? Agora a gente vai ver o primeiro tipo de ativismo, que inclusive é um dos mais poderosos que a gente tem visto hoje na sociedade, que cresceu de forma absurda, que é o feminismo, né? Esse movimento que surge... Não pode falar. Foi mal. Vai lá. E agora nós vamos analisar o primeiro tipo de ativismo, que é muito poderoso e tem aí vários anos de existência, que é o movimento feminista. Então nós vamos ver o seu histórico, como eles atuam e qual é a forma de você reagir a isso. E agora nós vamos ver o primeiro tipo de ativismo,
que é um movimento muito poderoso, que já tem anos aí de criação e de organização, que é o movimento feminista. Nós vamos ver o seu histórico, nós vamos ver como eles atuam, qual o impacto nisso na sociedade e como nós iremos reagir em frente a todo esse movimento que é muito bem estruturado, organizado e possui várias estratégias. Então, vem comigo para poder compreender tudo isso agora.